Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui diretamente do Boi Brasil, né? Churrascaria aqui que muitos brasileiros virão durante a Copa do Mundo. A gente está aqui para trazer informações importantes para vocês com relação a contratações do Flamengo e também Copa do Mundo. Vamos trazer muita coisa aqui importante. Eu queria já de cara trazer uma notícia importante com relação ao goleiro da seleção brasileira, Léo Nanete, né? Comissão técnica da seleção brasileira não vai assumir isso, mas há uma plena certeza de que ele tem qualidade para ser um dos principais goleiros, e inclusive um quase arrependimento por ele não ser um dos 3 goleiros que podem ser utilizados. Ele é o 4º goleiro que veio para ajudar, para ter 2 times num treinamento, né? Você ter 2 reservas. Então, o Léo Nanete tem se destacado muito. As imagens nos treinamentos mostram ele se destacando, ainda mais você tendo um Everton que não é hoje em dia mais... Ele já foi bom goleiro até, mas nunca foi um né? Se você tivesse trazido um Fábio para cá, talvez tivesse funcionado melhor. Agora, o Everton, eu sinceramente não acho assim um goleiro... Nunca foi um goleiro diferenciado, né? Um goleiro bom, um bom goleiro, mas nunca foi um goleiro diferenciado. E o Léo Nanete, que inclusive foi muito elogiado por todos, inclusive pelo Alisson, né? O Alisson elogiou ele demais. E a informação é que o Ancelotti está gostando muito do Léo Nanete. Muito. E aquele que a gente fala quase arrependimento, porque não é, ele sabe que é um garoto, é jovem. Se fosse chamar algum outro goleiro, com certeza teriam outros goleiros profissionais para chamar. Não seria o Léo Nanete, mas pelo que tem aqui, dos 4 que ele tem aqui, o Ancelotti já identificou que o Léo Nanete não é o que tem menos qualidade. Olha que loucura. Impressionante, né? Impressionante. E aí é o que eu falo para vocês. Eu vejo muito torcedor do Flamengo pedindo contratação de goleiro, pedindo para o Flamengo, se por um acaso negociar o Rossi, trazer um outro goleiro. Tem o Andrew, foi caro, que não foi barato. Praticamente 35 milhões de reais. E você tem o Rossi, que teve algumas falhas sim, mas que é um excelente goleiro. Para mim, um goleiro acima do Everton, esse que a gente estava falando aqui agora. E para completar, o Léo Nanete, que para mim é acima do Everton também. Tem o Diogo Alves também, exatamente. O Gabriel Orfan está me lembrando aqui, tem o Diogo Alves. Então, por que o Flamengo contrataria um goleiro agora? Eu vou passar essa pergunta para vocês. Há necessidade de contratar um goleiro, se você tem um goleiro que está se destacando nos treinos da seleção brasileira? Sinceramente, eu não consigo ver essa necessidade de contratar um goleiro, tá certo? E antes da gente continuar aqui com as notícias do Flamengo, eu quero lembrar você que a gente tem aqui uma odd espetacular na Stake. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e também aqui no QR Code para você garantir agora o seu cadastro na Stake, uma plataforma fantástica que você tem muitas opções. Eu hoje criei uma aqui tão bacana, tão legal, porque até eu consegui colocar até defesas do goleiro do Egito, mais de 3,5 defesas do goleiro do Egito, mais de 6,5 escanteios. A gente consegue brincar, a gente consegue fazer várias opções. Então faça o seu cadastro agora mesmo, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E aí eu vou deixar aqui com você uma que é tão bacana, tão espetacular, que eu resolvi deixar o bilhete já pronto para você no comentário fixado. Você pode pegar esse bilhete no comentário fixado. Olha só como é que ficou essa daqui. Brasil para vencer o jogo contra o Egito. Mais de 1,5 gols total no jogo. Um gol, mais de 0,5 no primeiro tempo. Total de escanteios, mais de 6,5. É uma odd muito tranquila de bater, óbvio que nada é garantido, mas é muito tranquila para brincar, né? Jogando com responsabilidade.
mas está pagando quase 2 aí, 1,97. Vou deixar o bilhete já prontinho para você aqui no comentário fixado. Olha só, trazer aqui os valores que o Flamengo tem a receber, tá? A FIFA não vai pagar os 11 mil dólares como eram previstos, mas sim 5 mil dólares aproximadamente. Então, o Flamengo tem aí um faturamento mínimo de aproximadamente 3 milhões e meio de reais. Pode chegar a um pouco mais, tá? Tem 9 jogadores na Copa do Mundo: Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, seleção brasileira; Arrascaeta, De La Cruz, Guillermo Varela, Uruguai; Carrascal, Colômbia; Gonçalo Plata, seleção do Equador. E aí, me perguntaram com relação ao Vinha. Não, o Vinha, ele está emprestado ao River Plate, então ele diz respeito ao River, mesmo ele sendo jogador do Flamengo, tá? É o clube que está pagando o salário dele. O clube que está cedendo nesse momento não é o Flamengo. Ele pertence ao Flamengo, mas ele tem contrato, ele é considerado jogador do River hoje. Ele tem contrato com o River, tá? Então, essa situação aí que a gente sabe que por dia o Flamengo recebe 225 mil reais por 9 jogadores. Tá? Então não é um valor, poderia ser muito mais, né? A gente podia estar falando aí de 475 mil, um pouco mais ali, e o valor da FIFA caiu, tá? Não era esse valor, não vai ser mais esse valor que era de 11 mil, vai passar a ser então 5 mil dólares. A gente tem aqui uma informação do UOL confirmando tudo que a gente trouxe nas últimas semanas. Eles não dão crédito, como sempre, pegam a nossa informação, não dão crédito. E aí, óbvio, tem uma declaração aqui de uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, né, que ele traz no UOL e que acaba confirmando tudo que a gente vinha falando com relação aos gastos. Tá? Raíza Simplício na Placar também. Tá? Que a janela do Flamengo vai ser mais discreta, que não vai ter contratações gigantes, né, como foi Samuel Lino, Carrascal, Paquetá ainda, principalmente Paquetá, mas não precisa também a gente imaginar que vai ser tão ruim a janela assim. O Flamengo vai contratar, né? O Flamengo pode fazer aí operações com parcelamentos mais longos e tudo mais, né? Vai buscar jogadores jovens, scout, como a gente tem falado todos os dias aqui. Não vai ter contratação, por exemplo, de 30 milhões ou 40 milhões de euros, não vai ter aquela contratação de 40 milhões de euros. Isso não vai realmente acontecer, porque tem uma outra situação aqui que a gente trouxe para vocês da Copa do Brasil, que o Flamengo foi eliminado, e aí o Flamengo não consegue receber essa verba que estava nas metas ali, chegar pelo menos até a semifinal, e era um valor considerável. E fora isso, tem outras situações que o Flamengo deixou de vender o Wallace-An, já estava tudo acertado, o Flamengo deixou de vender o Lohan, que já estava tudo acertado, vocês se lembram? São negociações que estavam encaminhadas e que não aconteceram e que o Flamengo vai precisar refazer, talvez por menos. Tá? Aquela questão do BAP de 1 bilhão e pouco no futebol, a gente já trouxe para vocês também que inclui a questão do salário, a questão salarial, né, o salário dos jogadores também anual, que conta com 450 a 480 milhões ali mensais e que pode aumentar, né? Falando dos jogadores jovens que o Boto já contratou. O Di Maria, na época que ninguém conhecia. O órfão falando aqui, jogadores jovens, tá? Vou trazer aqui um histórico do Boto aqui sobre essa questão aí. Então, o Flamengo aí gastou, tá? Aproximadamente já uma grana preta com o Paquetá, com o Andriu e com folha salarial. Então, no decorrer de um ano, 1 bilhão e 100, acaba que sobra ali um valor entre 89 milhões e 100 milhões de reais. E vai depender das vendas que o Flamengo fizer, que nesse momento não fez ainda grandes vendas,
tem aí que conseguir negociar alguns jogadores. Então, até o jornal O Dia está trazendo aqui que, em busca de reforços, o Flamengo poderia gastar no máximo 89,13 milhões no segundo semestre. Né? Teria o orçamento reduzido para contratações. Então, é mais uma vez mais uma informação que confirma aí o que a gente vem trazendo, que o Flamengo vai ter que fazer scout, vai ter que buscar oportunidades de mercado. E aí a gente tem aqui as principais contratações do Boto em sua carreira. Por exemplo, em retorno financeiro esportivo, Di Maria, Benfica, comprado do Rosário Central por 6,5 milhões de euros, vendido ao Real Madrid por 25. O Davi Luiz, Benfica, comprado do Vitória por 700 mil euros, vendido ao Chelsea por 25 milhões de euros. O Ederson, do Benfica, contratado de graça e vendido ao Manchester City por 40 milhões de euros. O Ramírez, comprado do Cruzeiro por 75 milhões de euros, 7,5 milhões de euros, o Ramírez, desculpa, e vendido ao Chelsea por 22 milhões de euros. O Witsel, Benfica, comprado por 7 milhões de euros e vendido ao Zenit por 40 milhões de euros. O Dodô, do Shakhtar, comprado do Curitiba por 2 milhões de euros e vendido à Fiorentina por 14,5 milhões de euros. Caso se confirme as falas do Mauro César, né, o pessoal trazendo aqui, Flá torcedor, será uma janela aí curiosa, expectativas altas, o português precisa mostrar a que veio, e pode mostrar, né? Então o Mauro César é mais um que está trazendo a informação que a gente vem trazendo aí do Flamengo estar aí fazendo contratações por scout, tá certo? Eu queria aproveitar até para falar com vocês mais uma vez, que eu vou deixar aqui o bilhete, né, da nossa dica aí na stake, né, aí no comentário fixado, e também você pode acessar pelo QR Code, né? Lembrando sempre, né, não deixe de entender que é brincadeira, é para você se divertir, né, não é investimento, né, é diversão, tá certo? E é para maiores de 18 anos. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aqui aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!